Seja muito bem-vindo ao Motivecast. Eu sou o Lucas Vieira e ao meu lado eu tenho meu parceiro Lucas Lopes. E o nosso objetivo é te ajudar a evoluir nos pilares mais importantes da sua vida. Transformação pessoal, transformação profissional e transformação social. Para isso, nós convidamos sempre gente com uma história de vida marcante, uma experiência de vida que pode te ajudar e contribuir para essa sua evolução. E hoje, a nossa convidada, ela é formada em psicologia com especialização em psicodrama, bioenergética, Jung e EMDR. Possui mais de 25 anos de experiência clínica e é criadora do canal Morada da Consciência com mais de 10 mil inscritos. O nome dela é Yara Lorenzetti. Yara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Caraca, hein? Agora, gente. Agora eu fiquei com uma... privilégio estar aqui. O privilégio é nosso. Obrigado. Eu fiquei com uma dúvida sobre o que é psicodrama e bioenergética. São duas linhas psicoterapêuticas. Como a análise junguiana, como o EMDR. O psicodrama vem de uma junção do teatro, da sociologia e da psicologia. É uma união disto, né? Feita há mais ou menos 60, tem uns 60 anos por aí, essa linha. O criador foi Moreno, Jacob Moreno, e é uma linha que você trabalha a percepção do outro invertendo papéis. Por isso que se usa muito recurso de teatro. Se faz uma encenação, muitas vezes se cria uma cena, a pessoa inverte o papel com aquele de quem ela está falando para entender a visão do outro. Por exemplo, se você está me falando um problema com o seu pai, eu monto uma cena, uma dramatização, a gente chama de dramatização, faço você entrar no papel do seu pai e pensar e agir como se fosse ele, não como você. Calçar os sapatos do outro. Calçar os sapatos do outro. E aí você começa a poder entender sob o seu ponto de vista e sob o ponto de vista do outro. Que show, hein? Isso é muito louco. Eu não sabia que existia uma área específica para isso. Tem. Porque eu sempre ouvi falar nessa questão de se coloque no lugar do outro. Então, tá meio que no folclore popular o dito, se coloca lá no lugar do outro. Isso é uma coisa que eu aplico e, é uma coisa que dá muito certo para mim. Principalmente na área profissional, quando eu tô escrevendo um e-mail e ao escrever um e-mail eu fico pensando, o que será que essa pessoa vai pensar dessa frase aqui quando ela lê isso que tá escrito? Pensa no contexto dela. Ela tá no trabalho, ela tem outras tarefas para fazer. Essa troca de papéis é mais ou menos esse e a psicodrama. gente chama mesmo, inversão de papéis. Que legal. Top. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Yara. Porque eu já quero começar com essa pergunta, porque eu acho que ela é interessante para as outras coisas que a gente vai conversar ao longo desse nosso papo. Por que você acredita, colocando aqui o psicodrama em cima da mesa, por que você acredita que as empresas te convidam, que as pessoas te convidam para realizar palestras? Bom, eu acho que uma palestra bem dada, ela é sempre, você agrega um conhecimento e leva a sua plateia a refletir. Então, ao mesmo tempo que você leva um conhecimento, adiciona, melhora um conhecimento, muitas vezes você vai falar de temas que as pessoas já conhecem, mas você agrega para elas isto e leva a uma reflexão. Então, uma boa palestra é aquela que te leva a refletir a respeito. Então, eu acho que as pessoas me convidam porque talvez eu faça bem esse papel. Sim, eu acho que essa questão do psicodrama te ajuda muito a fazer isso, né? Sim. Porque eu não sei como que funciona a construção da sua palestra, das suas conversas, dos seus vídeos, mas muito provavelmente você deve colocar em prática toda hora essa questão de
como que eu faço? Convenço essa pessoa ou mostro a minha ideia para essa pessoa, tentando me colocar ali no lugar Olha, dela? eu uso hoje como prática de vida, Lucas. É normal, tipo, Inverter automático. O papel. Eu sempre entender o outro. Que legal. Sair um pouquinho do meu ponto de vista, eu tenho o meu, mas entender qual é a perspectiva do outro. É o que a gente chama de uso empatia, né? Empatia. Eu uso muito isso no meu dia a dia. Eu acho que eu aprendi através do profissional e através dos meus processos a usar isso como uma rotina de vida. Deixa eu fazer mais uma pergunta Então, sobre esse negócio, porque eu fiquei curioso sobre isso. No lugar da minha plateia. Eu falo assim, se eu estivesse sentada lá, como que eu me sentiria Sim. com o que está sendo dito? E é curioso esse negócio, como eu disse, eu nunca ouvi falar em psicodrama, então eu fiquei curioso sobre a sua explicação. E quando a gente fala em empatia, quando a gente fala daquele negócio de se colocar no lugar do outro, basicamente, para mim, que sou total leigo sobre isso, me parece ser a mesma coisa que psicodrama. Mas eu imagino que dentro do psicodrama deve ter milhares de coisas que eu nem conheço. Sim. E tornam totalmente... Não é tão simples quanto ter empatia ou como se colocar no lugar do outro. Não, é muito maior. Você consegue, de forma resumida, falar pra gente desse maior? Porque eu tô curioso pra saber sobre isso. Deve ser complexo, né? Exatamente, eu quero Não entender. era bem o tema que a gente ia abordar hoje. Mas caramba, Mas eu achei só pra interessante. não deixar quem também ficou curioso Olha, lá. psicodrama é uma linha psicoterápica, então óbvio que ela tem várias técnicas. A técnica central é essa da inversão de papéis. Mas a gente usa o solilóquio, que é o pensar em voz alta, né? Usa uma viagem interna, que é você ver a distância. Então, tem vários recursos que você usa dentro do psicodrama, dentro dessa linha psicoterápica, com o objetivo de fazer com que a percepção do outro melhore. Que ele comece a ver maior do que este foco. Porque nós temos uma tendência, nas nossas dores, a enxergar muito focado. Eu enxergo a minha dor e pronto, a minha dor é maior e o outro é que causou. Então, essa linha, como outras linhas psicoterápicas, elas têm a função de fazer com que você conscientize o panorama maior. Você se veja dentro de um contexto e não isolado dele. Então, é uma linha psicoterápica cheia de recursos. E que são recursos realmente muito interessantes. Sim. E que são largamente usados. Inclusive em empresas. Em treinamento de empresas. Entendi. Eu não trabalho com treinamento empresarial, né? Mas é usado. Existem, inclusive, cursos de formação de psicodrama para uso em empresas, em treinamento. Muito Que legal. show. É muito legal. Bom, né? Muito top. bacana. Agora, Lucas, você é disciplinado? Eu me considero um cara que busca disciplina, mas não disciplinado ainda. Eu não sei se eu posso me titular como... Eu não vou nem Cara falar de mim, disciplinado. então, que é pra não decepcionar ninguém. Mas, desculpas como se você agora que tá assistindo a gente aí, você usa desculpas como não tenho tempo, amanhã eu começo, se der eu faço, ou próximo Eu não ano eu vou consigo. fazer. Eu não consigo. Você se dá essas desculpas pra justificar uma falta de disciplina? Hoje, a gente vai falar com uma mulher que ela é extremamente disciplinada. Eu vou fazer essa pergunta pra ela, apesar de já saber, eu vou fazer essa pergunta pra ela. Yara, você é disciplinada? Sou, Lucas. Eu sou bastante disciplinada. Que vergonha de mim. Vamos aprender. Hoje eu vou Agora, aprender a ser mais Como disciplinado. eu te contei, eu não nasci disciplinada. Eu aprendi, eu desenvolvi. Porque, gente, disciplina é uma virtude. Você desenvolve, como qualquer virtude. Né? Você quer ser bom palestrante, você quer ser uma boa pessoa, você quer ser disciplinado, você quer Bom ser funcionário. bom funcionário, Bom marido, boa esposa. Você quer ter uma boa saúde. Tudo depende de um objetivo que você tem e você vai desenvolver. Disciplina é uma virtude que você vai desenvolver, como outra qualquer.
como bondade. Posso fazer um parênteses? Pode. Eu sempre ouvi falar que disciplina é um hábito. Qual que é a diferença entre essa sua afirmação? A disciplina é uma virtude, dessa disciplina é um hábito? Ou, nesse caso, nesse contexto, seria basicamente a mesma coisa? Disciplina, na verdade, não, você transforma depois o que você está treinando num hábito. Mas a disciplina em si, ela se encaixa como uma virtude, como algo bom, uma característica boa que você desenvolve em você. Legal. E aí você vai usar a disciplina no que você quiser. Então, vira um hábito. Eu quero ter boa saúde. Então, eu vou ser disciplinada na minha forma de comer. Aí eu vou treinar isso nessa forma de comer, escolhendo bons alimentos, tal, tendo horário de refeição, respeitando, até isso virar um hábito. Entendi. Né? Por que Hábito será? é uma coisa treinável, né, também. Hábito é uma Faz coisa sentido. que você vai adquirindo pela repetição. Uhum. Faz muito E sentido. vai ficando melhor pela repetição. Faz muito sentido, né? Uhum. Agora, eu começar e não terminar. Eu comecei a treinar minha disciplina assim. Sério? Eu era no tempo de faculdade, eu comecei a perceber que eu começava um livro, não ia até o fim, começava outro. Aí não ia até o fim, começava outro, começava um curso, parava, começava não sei o que, parava, até pensei em parar a faculdade. Aí eu falei, opa, isso vai dar ruim. Né? Eu começo um monte de coisa, não concluo nada, vai dar ruim. Isso aí não Uma vai hora me a conta levar, chega. não vai me levar para onde eu quero. Aí o que eu faço que não tá? Eu paro. Eu não gosto, eu paro. Tá difícil, eu paro. Desconforto, eu paro. Aí eu comecei a me propor nos livros. Aí você vai terminar o livro. Eu pegava um livro. E era assim, não podia enrolar também. Isso eu tomei cuidado no começo. Não podia enrolar, assim, eu vou enrolar o livro, vou ler em 10 anos. Não. Eu estabeleci um tempo para aquele livro, por mais chato que ele fosse, eu ia ler até o fim. E me obrigava a ler até o fim. Você fez uma péssima escolha, é problema seu. Agora você vai chegar no fim disso. Da próxima vez você vai escolher melhor o livro para ser mais gostoso. Uhum. Comecei a me autoeducar, como você educa uma criança rebelde. Aí comecei pelos livros. Pegava um livro, ia até o fim, não pegava outro, por mais que desse vontade, coceirinha, enquanto eu não terminasse aquele. Aí começava um curso, ia até o fim, não importa que está desconfortável. E aí, no caminho disso, eu fui começando a perceber que era bom, que começou a trazer muita coisa legal. E aí eu comecei a gostar disso. Aí eu fui começar a disciplinar atividade física. Aí eu fui começar a disciplinar a alimentação. E aí uma coisa vai puxando a outra. As coisas foram ficando mais fáceis, né? Foram. Tem aquela frase que o DJ repetiu esses dias. A forma como você faz uma coisa... É a forma como você faz todas as outras coisas. Ou seja, se você é indisciplinado em uma coisa, você vai ser em tudo. Mas se você é disciplinado em uma, a tendência é que você seja em tudo. tendência. É que você vai ser disciplinado nas outras. Que legal. Agora eu tenho uma curiosidade que eu acho que a maioria das pessoas que sofre de falta de disciplina ou indisciplina tem, que é a ideia de que eu não consigo observar motivação e disciplina. Será que é a mesma coisa? Será que uma depende da outra ou quem vem primeiro? O que você pode falar sobre isso pra Disciplina é gente? soberana. Porque disciplina é uma decisão que você toma. Olha aí, eu não sabia disso. É uma decisão. É uma escolha que você faz, que você vai concluir aquilo, que você vai fazer. Por mais que doa. Nem sempre você está motivado. Nós estávamos conversando hoje que você vai à academia todo dia às 8. Aí eu perguntei, mas todo dia você vai no pique? Não vai. Tem dias que você vai arrastar. Com ódio. Mas vai. Mas Mas vai. Então, a disciplina é soberana. A motivação pode aumentar ou diminuir. Tem dias que você está mais motivado, dias menos, épocas.
Disciplina é soberana à motivação. É importante você dizer isso, porque eu percebo e eu vira e mexe passo por isso. Eu percebo que as pessoas, e eu me coloco também nesse grupo, estão viciadas em motivação. Exato. Eu não vou fazer porque eu estou desmotivado. Alô? E às vezes, me colocando no lugar aqui, eu não falo isso, eu não afirmo, eu não vou fazer por não estar desmotivado. Mas o sentimento que faz com que eu não faça é justamente essa falta de vontade, que seria a motivação. Então, talvez as pessoas estejam viciadas em motivação, mas não saibam que estão viciadas em motivação. Justamente porque não nomeiam aquele sentimento que ou falta ou contribui para que ela faça. Olha, eu uso muito a questão do despertador. Você acordar cedo. Quando toca o despertador, principalmente no inverno, tá aquela caminha gostosa, né? Quentinha, Nem fala. Não é? Se for pela vontade, a gente vai ficar mais algumas horinhas no gostoso, né? Mas o que faz a gente levantar? A disciplina. Então, nem sempre você vai com vontade. Você vai pela decisão de ir. Nem sempre eu levanto com vontade de levantar. Tem dias que sim, tem dias que não, mas não importa. A vontade vem em segundo lugar. O que importa é essa responsabilidade, esse compromisso que eu tenho comigo. Não é com o outro. Por isso que eu falo que disciplina, na verdade, que funciona é a autodisciplina. É um compromisso que você faz com você. E você não vai furar o compromisso com você, a pessoa mais importante do mundo para si mesmo. E a mais traída de Você tudo. vai trair? Vou. Mas é verdade. E enquanto você tá falando, eu fui juntando uns pontinhos aqui. Talvez hoje a disciplina é confundida com a obrigação. Então, por exemplo, eu preciso ir trabalhar todo dia às 6. E eu vou trabalhar. Eu não sou disciplinado, eu tô indo porque eu preciso estar lá. É minha obrigação estar lá. E há muitas vezes, por isso que eu falei que esse é o cara mais enganado. Quem? Eu mesmo. Porque quando eu prometo pra mim, ou seja, não existe uma obrigação, já que eu prometi pra mim, eu costumo falhar com a minha palavra pra mim mesmo. Por quê? Tô confundindo disciplina com obrigação. E essa falta de vontade de fazer e a falta de obrigação por ser pra mim faz com que a disciplina que deveria ser ativada aqui não é ativada. Por quê? Porque eu não... De novo, a mesma coisa daquela questão da motivação. Não nomeei esse sentimento que eu preciso aplicar naquele momento. A verdadeira disciplina. Não tenho obrigação com ninguém. Comigo eu tenho. Você tem uma obrigação com você. Você tem... Nem é uma obrigação, você tem um compromisso. Eu não essa gosto palavra é melhor, né? de obrigação. Fica menos doloroso o compromisso. Eu sinto assim, mas é mais forte. É mais forte. Mais forte, é verdade. É mais forte. Compromisso com você é uma coisa que, se você quebrar, você vai ter vergonha de si mesmo. Obrigação, eu não fiz hoje, eu faço amanhã. Compromisso, não. Compromisso é uma coisa de te honrar aquilo que você... É a tua palavra com você. Verdade. Não é? Eu vi uma frase um dia do Flávio Augusto, o dono da Wizard, dono do... Ele comprou o Wizard também. Comprou também? O cara é fera. Time nos Estados Unidos. Então, ele é sócio, né, da Wizard. Então, ele disse o seguinte... Acontece algumas vezes de você se acostumar com seus incômodos. Então, por exemplo, se um rapaz um dia tá numa cadeira confortável e essa cadeira solta um parafuso e esse parafuso começa a espetar a bunda dele. Ele fala, amanhã eu vou tirar esse negócio, tá incomodando. Só que amanhã o dia dele é louco. Ele fala, depois de amanhã eu tiro. E aí, outro dia louco, ele vai adiando, vai chegar um momento que aquele parafuso nem vai doer mais. Ele já se acostumou com aquela dor. Então, quando você fala assim que você não deve quebrar o compromisso com você mesmo, porque senão você vai se sentir mal, esse se sentir mal, às vezes, ele fica tão comum que aquela pessoa já está acostumada e nem dói mais quebrar minha palavra para mim mesmo. Lucas, por isso que é importante a autoconsciência, o autoconhecimento. É por isso que é importante você olhar para você. Mas é importante, mas não é falado. Eu estava falando para o Lucas hoje, quando você cuida da sua vida,
Você tem muito pouco tempo para cuidar da vida do outro, Com certeza. não é? Quando te sobra tempo para cuidar da vida do outro, é que você não está cuidando bem da sua. É. Porque senão não dá. Você tem que olhar tanto para você. A gente tem tantos desafios próprios a serem enfrentados. Porque todos nós temos preguiça. Não é dádiva tua, de preguiça ou dele ou minha. Todo mundo é feito... Eu falo que todo mundo é feito de Deus e diabo. Todo mundo tem luz e sombra dentro de si. Mas para quem você está dando a mão? O que você está escolhendo? Que lado teu você está escolhendo? Com quem você está se comprometendo dentro de você? Eu também tenho preguiça. Eu também não olharia, eu também negaria se pudesse. Mas eu tenho um compromisso com o meu desenvolvimento. Aliás, nós não viemos aqui para... Aqui não é um parque de diversões. Não é? A gente veio cumprir um propósito, né? A gente veio aqui cumprir um propósito. Se isso não estiver claro para você, se você não sabe nem por que você está aqui na Terra, como é que você vai fazer qualquer coisa? Vai ter disciplina ou compromisso com você? Como diz Alice no País das Maravilhas, o antigo, né? Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Quer dizer, você não sabe por que você está aqui. Então, você não está comprometido com nada. Eu sei porque eu estou aqui. Eu vim aqui e tá muito claro para mim que eu não vim me divertir, eu não vim passar tempo, eu não vim para ser agradada, né? Agora, Yara, você falou uma coisa interessante mais cedo, a gente conversando, de que a disciplina não pode ser vista como algo forçado, algo imposta. Por exemplo, eu quero perder peso, mas eu não consigo ficar sem comer um fast food, um hambúrguer ou uma batata frita. Se eu não consigo vencer a batata frita, eu vou ganhar de quem? Não é? De quem que eu vou ganhar? Eu tô perdendo pra mim mesmo. Você não consegue vencer uma mera batata frita? Lascou. E aí eu acho que... eu queria... Essa foi legal, né? Eu ouvi isso no podcast do Joel J. Ele falando sobre se você não consegue vencer da batata frita, você vai ganhar de quem? Aí ferrou. E tem total lógica, né? Se você não consegue lidar com você, o que você espera fazer nessa vida? Não é? É bom a gente repensar, né? Onde você vai querer chegar? Mas me diz uma coisa. Ensina pra gente como é que a gente... Vamos supor que nós todos somos crianças, né? Que não conhece a disciplina, não sabe como começar. Já que uma vez você disse que a disciplina, ninguém nasce com disciplina. É uma coisa adquirida, é um hábito. Autoeducação. É uma autoeducação. Como eu posso começar? Por onde começar? Qual é o beabá da disciplina? Primeiro, o beabá é saber onde você quer... Quem é que... Não é onde você quer chegar, é que pessoa você quer ser. Daí eu tenho que ter esse é o primeiro passo de consciência. Eu quero ser gordo? Eu quero ser pobre? Eu quero ser rico? Eu quero ser bondoso? Eu quero ser mentiroso? Eu quero ser o quê? Que pessoa que eu quero ser? Isso é a primeira estrada. Quer dizer, eu tenho que saber se eu quero ir para o norte ou se eu quero ir para o sul. Porque senão qualquer estrada vai servir. Precisa ter uma meta bem definida. Eu tenho que estabelecer que pessoa que eu quero ser. E aí começar o primeiro passo. Bom, agora eu vou dividir isso aqui. Então, e eu digo o seguinte para os meus pacientes, eu falo, vamos escrever isso aqui. Imagina que pessoa você quer ser daqui 5 anos. Fique em silêncio, entra no teu silêncio e imagina. Como você quer se ver daqui 5 anos? É ver você. Você com você. Escreva isso. Agora vamos pegar o primeiro ponto, porque tudo é passo a passo, gente. Um indisciplinado nunca vai se tornar disciplinado da noite para o dia. Ou daqui uma semana, eu estou disciplinado. Não. Você vai ter que passar pelo desconforto, aguentar o desconforto. É desconfortável treinar disciplina no começo, né? Tirar sua batata frita. Não é desconfortável?
Muito. Se tirar o churrasco, então... Não é? Tirar a batata frita é desconfortável. Então, eu não vou tirar o hambúrguer, a batata frita e a Coca-Cola tudo de uma vez. Eu não vou aguentar. E eu vou arrumar uma desculpa para amanhã falar, não, é só hoje que eu vou me permitir. Aliás, né? Esse discurso é muito comum. Hoje eu me permiti, eu tive tanto. Eu mereço. Hoje eu mereço, eu trabalhei tanto, eu tô tão desgastada. Hoje eu mereço um Mac. Né? Hoje eu mereço. Isso é uma balela. Eu acho que eu nunca parei. Você merece. Eu nunca parei pra fazer uma autoavaliação. Será que eu sou disciplinado ou não sou disciplinado? Eu não sei. Será que tem alguém que faz uma eu faço autoavaliação? isso. Você faz? Eu faço. Porque Tá mentindo, não? Não tô mentindo, não. Porque eu sou um cara. Se for pra definir, eu vou falar que eu sou indisciplinado. Porque essa é minha. Eu sou naturalmente indisciplinado. Mas eu sou insistentemente. Você está insistentemente treinando. Buscando a disciplina. Exato. Mas, Yara. Em algumas coisas você já deve ter já conseguido. Sou. Exatamente. E isso me anima a querer ser em outras coisas. Outras coisas. É porque assim. o que você faz uma coisa. O jeito com que você faz uma coisa isso aí. é o jeito como você faz todas as outras. Tem uma coisa que você falou que eu fiquei alinhando aqui algumas peças também para tentar encaixar dentro de um contexto geral. A gente tem essa palavra propósito, é muito dita hoje em dia, o propósito. E para algumas pessoas é muito difícil encontrar o propósito. Acaba caindo lá na caixinha do clichê e, tipo, são coisas que as pessoas, por verem que são difíceis, sei lá, por outros motivos, acabam deixando para trás. Mas você, na sua explicação, falou sobre uma coisa que, um jeito de pensar sobre o propósito que eu nunca tinha pensado. Todos nós temos luz e escuridão dentro da gente. A partir do momento que você escolhe abraçar a luz, porque eu acredito que abraçar a escuridão você não precisa escolher, só você ficar parado, você já vai estar abraçando as más decisões. Então é fácil, né? Não precisa fazer nada. Você não precisa de esforço nenhum. Agora, para a disciplina, como você disse, é uma ação, é uma escolha. Ou seja, a partir do momento que eu escolho abraçar a luz, eu tô caminhando em caminho do meu propósito, tô caminhando em caminho da disciplina, e a partir do momento que eu coloco em prática, traço um objetivo... Opa, acho que meu microfone caiu. Aqui dá pra ouvir. Traça um objetivo igual você falou que é necessário traçar para alcançar a disciplina e começa a colocar ali pequenas tarefas e pequenos sacrifícios, eu acredito que de uma forma ou de outra você deva encontrar mais cedo ou mais tarde o seu propósito, porque talvez esse seja um caminho para encontrar o propósito. Tô certo? O que você acha? Eu acho que hoje em dia as pessoas perderam muito a simplicidade do propósito. O teu propósito é: eu quero ter filho, eu quero ser casado, eu quero ser solteiro, eu quero ser uma pessoa Precisa ser algo complexo. Eu quero ser uma pessoa boa na vida, eu quero cooperar com o outro, com a comunidade. Sabe, propósito é o que eu quero fazer aqui, como eu vim cooperar com o todo. É porque às vezes eu vejo... O pintor de parede, ele não tem propósito? Tem. Quando ele pinta a parede, ele está cooperando para o bem-estar daquela pessoa que tem aquela casa, que vai se sentir mais feliz. Essa pessoa se sentindo mais feliz vai tratar o filho dela melhor. O filho dela melhor vai tratar o coleguinha melhor. Você percebe que é cascata? É um efeito dominó, né? É um efeito dominó. Eu percebo isso, mas eu também percebo que muitas pessoas estão insatisfeitas e tristes no que elas estão fazendo. Ou seja, mas mude. Elas não percebem propósito naquilo que elas estão fazendo. E como a gente falou, a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz tudo. Então, provavelmente, elas não estão percebendo propósito em nada que elas fazem. Será que talvez elas não iniciaram lá o caminho que a gente falou? A ação voluntária de abraçar a luz, né? Sim, como a gente estava falando. Porque eu acho que abraçando a luz você tá... É uma linguagem figurada para você começar a fazer coisas que te agradam. Por exemplo, minha mãe... eu sou grato pelo tudo que minha mãe fez para mim. Então, o que eu posso fazer para ela? Então, fazer algo que demonstre gratidão é o abraçar a luz. Sim, e talvez fazer isso e falar, nossa, como isso foi legal. Me faça querer fazer para outra pessoa ou... uma ação no meu trabalho que... Você pode escolher uma coisa. Você está descontente com tudo na sua vida? Escolha uma coisa para você mudar, fazer diferente e se sentir melhor. Que esteja mais alinhada
com o teu coração, que esteja mais, que vai te trazer aquela sensação de bem-estar. Eu acho que é aí que tá o negócio, porque a partir do momento que eu sinto esse sentimento, que talvez eu nunca tenha sentido, eu descubro aquilo, e aí tudo que eu quero que eu faço, eu vou querer sentir aquilo. Exato. E a partir do momento que eu percebo que, por exemplo, que no meu trabalho eu não consigo sentir isso, eu começo a buscar outras oportunidades, por mais simples que seja, em que eu sinta isso. Que você vai Começo a sentir encontrar isso. meu propósito. Você começa a encontrar seu propósito. Legal. Então, propósito não é uma coisa Complicada, complicada. Não. Eu acho que a gente complicou muito e aí fica difícil. As pessoas ficam buscando como se propósito fossem coisas grandiosas. Eu quero ser o Não primeiro é. homem em Marte. Não é. Não dá, né? Eu Propósito sempre... é o que eu vim fazer aqui no meu dia a dia para cooperar com todo. E como que eu vou fazer isso da melhor forma? Muito legal. Eu sempre digo que as coisas que acontecem com a gente é um resultado induzido daquilo que a gente faz. E a disciplina traz coisas que acontecem porque nós somos causa, né? Sim, sim. A gente é o gestor. Eu sou o gestor da minha vida. Eu não consigo terceirizar isso para alguém. A disciplina traz liberdade. Todo mundo fala que né, o conceito comum é que disciplina tira liberdade. Né? Disciplina Não, prende. Não. Disciplina traz liberdade. Porque traz você ser autônomo, dono na sua escolha. Que é a liberdade maior de você conseguir dominar os seus desejos, os seus impulsos de desejos, as suas emoções descontroladas ou emoções negativas. E você ser soberano, você ter um lado seu que não nega isso, mas consegue ser soberano a isso. Quer liberdade maior que isso? Uma outra forma de ver, mas falando exatamente a mesma coisa que você acabou de falar, é que a disciplina faz com que eu não seja escravo dos meus instintos. Exatamente. Porque eu tenho o instinto de ser preguiçoso, eu tenho o instinto de repente, querer comer muita besteira, e eu sou escravo disso. Não sou eu que estou escolhendo, é meu corpo que está gritando por isso, e eu estou sendo escravizado por Pessoa essa que, vontade. por exemplo, reage sempre com muita raiva. Ah, eu sou assim mesmo. Não. E aí tem a Você desculpa da você sociedade, sendo personalidade escravo forte. dos seus impulsos É uma escravidão. agressivos. É uma escravidão. É uma falta de liberdade. Uhum. E quanto isso destrói carreiras? Exato. A falta de... A percepção da escravidão das... Então, você começar a treinar nas pequenas coisas materiais, às vezes, a disciplina nisso, não acordar, na hora de dormir, nas pequenas coisas, na hora de comer, né? Comer na hora certa, você vai começar também a adquirir a habilidade para começar a ter disciplina nessas outras partes suas. Muito bom. Você acha, ou a minha forma de pensar é correta quando eu digo que a minha disciplina é um espelho para quem me vê? Ou seja, de que eu preciso ser o espelho daquela pessoa, talvez numa equipe, por exemplo. Eu não diria nenhuma equipe, mas vamos por minha família. Eu chamaria de inspiração. Sabe? Eu acho que com a minha disciplina eu inspiro muitas pessoas. Não é, Rê? Eu inspiro, eu tenho consciência disso. Né? Que eu inspiro as pessoas que trabalham comigo. Porque elas vêm, não que eu fique pregando, mas elas veem a minha disciplina e veem o meu resultado também. Isso vai inspirando o outro. É claro que se você for disciplinado, você vai inspirar seu filho, vai inspirar sua mulher. É como organização. É difícil numa casa onde tem uma pessoa muito organizada, você fica com vergonha de ser muito desorganizado. Não é? Verdade. Isso é verdade.
Todo mundo arruma porque eu vou deixar jogado. Sabe? Pô, eu vou deixar. Tem uma coisa que é humano. A gente, opa, se eu entro num lugar super bagunçado... Nossa, tem um estudo social que mostra exatamente isso que você acabou de falar. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, eles pegaram um carro, eu acho que o carro tava novo. Ele só... Eu acredito que ele só não tava ligado e, tipo... Eles pegaram, deixaram numa vizinhança, num bairro nobre, nos Estados Unidos, e deixaram o carro lá parado. Os vizinhos ali não sabiam de quem era aquilo, ninguém sabia de quem era aquele carro, e ficou lá um tempão, não foi nem tocado. E eles pegaram esse mesmo carro e colocaram em um bairro mais pobre. Um bairro em que as paredes eram pinchadas, as coisas eram quebradas, tinha lixo na rua. E aquele carro, em poucos dias, foi depredado, estragado, roubado. Isso não diz tanto sobre a percepção inicial e a gente acreditar que isso aconteceu por conta das pessoas que moram ali. Não quer dizer nada sobre pobreza ou riqueza, mas sim sobre o ambiente. Exatamente, que louco, o ambiente... Sobre o ambiente. O ambiente nos afeta. Exato. Não adianta influencia a gente totalmente. querer falar que, não, eu sou invulnerável ao ambiente. Não. É aquela coisa que eu sempre falo, você não quer comer besteira, não tenha na sua casa e não entra na lanchonete, senão você vai comer. Aí, lascou que meu Instagram só mostra lanche. É o ambiente digital. Quer dizer, o ambiente, você cria um ambiente que te facilita ou não. E falando isso, tudo que a gente está falando aqui se encaixa para o indivíduo. Ou seja, talvez tenha algum colaborador de alguma empresa que está assistindo e está vendo algumas coisas se encaixarem para ele. Mas agora, falando de ambiente, a gente está falando do local de trabalho, em um exemplo. Tudo. O ambiente é local junto com o comportamento. É o local físico, é o local... emocional, né? Ambiente é tudo. Tá dentro do indivíduo e também no físico, fora dele também. Tudo. Então, não adianta eu ser uma pessoa, sei lá, sou um colaborador muito bom e um ambiente altamente tóxico. Dificilmente eu vou dar certo ali. Não vai. Ou você vai se tornar também tóxico, né? Porque o ambiente te influencia. Porque o ambiente vai... Ou você vai embora do ambiente. Caraca, então vai além do eu, hein? Vai muito além. Eu tava pensando aqui, enquanto você foi falando, nós tocamos um ponto importante, que é o propósito. Quando você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? E a importância do propósito. E depois você falou um pouquinho sobre como a gente pode começar a construir uma vida de disciplina. Uma vida de uma pessoa disciplinada. E agora eu acho que... Acho que é importante, talvez, Lucas, eu pelo menos gosto, eu sou muito didática, fui professora também muitos anos, né? Então eu gosto de ter uma didática com quem me ouve. Talvez seja legal a gente especificar um pouco. Por exemplo, para você conseguir ser disciplinado, saiba quem é que você quer ser primeiro, escreva, não precisa ser complicado. Tem algumas coisas, né? Traçar um caminho, traçar uma rota. Eu vou para cá, para o norte. Comece por uma coisa. Não vá querer fazer tudo de uma vez. Vai passo a passo. Se você escorregar, também não se permita no dia seguinte continuar escorregando. No dia seguinte retoma. Escorregar faz parte do caminho. Faz parte. Eu acho que é um treinamento, é um desenvolvimento. Ninguém começa com alta performance. Tem muito esse negócio de, tipo, a gente falhar e... já era, estraguei tudo. Agora não adianta mais eu continuar. Isso é desculpa. Tipo, não fui na academia na terça, não vou mais da semana. Vou ser na semana que vem agora. E aí, a semana que vem, você não vai também. Você vai um dia. E aí, você não estabeleceu uma rotina. Disciplina precisa de uma rotina. Né? Quando eu quero ser disciplinado, eu tenho que ter um mínimo de... uma organização na minha vida. Eu estava falando com o Lucas, eu falei, imagina uma pessoa que hoje está aqui, amanhã ela foi no Rio, depois ela está na Suíça, depois ela vai para Londres, depois... Quer dizer, como que ela vai treinar alguma disciplina? Ela não tem uma rotina, ela não tem uma organização. A vida dela é cada dia num lugar, cada dia num lugar. Não dá, você precisa ter uma organização para treinar a disciplina. Né? Então,
que é essa organização? É você saber, bom, eu vou treinar, começar a minha disciplina como eu comecei nos livros. Bom, então agora eu vou começar com, sei lá, qualquer coisa, acordar cedo, tá? 1 hora mais cedo. 1 hora mais cedo. Então começa, quer dizer, lembre-se que para acordar 1 hora mais cedo, você também tem que dormir 1 hora mais cedo. Senão, daqui a pouco você não vai aguentar. Então, comece a treinar. Não deu para 1 hora, está muito. Diminua para 30 minutos, mas faça. Ficou confortável em 30, aumenta para 45. Ficou confortável em 45, aumenta para 60. Vá com calma com você, mas vá sempre. Constância, né? Manter constância. A disciplina depende da constância. Não adianta eu querer falar assim, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou 1 vez por semana na academia. Não vai, besteira. Você está perdendo seu tempo e se enganando. Isso é verdade. Yara, a gente tá chegando, infelizmente, pois passou rapidinho, Caraca. né? Mas... Ou nós falamos muito ou o tempo tá rápido. Quando o papo tá gostoso, a hora passa aqui. Vai a gente tá no flow, né? Mas eu queria, assim, que você falasse pra gente 2 coisas. A primeira é a ideia da manutenção. Beleza, eu virei um cara disciplinado. Mas isso é constante ou eu preciso manter uma manutenção, assim como troco o óleo, o freio de um carro? Eu preciso sempre estar em manutenção. E a outra coisa deixa uma mensagem pra gente, pra pessoa que tá assistindo a gente, uma mensagem de que é possível ela fazer a autoavaliação, se ela é disciplinada ou não, e como ela pode executar isso nas tarefas diárias, seja pessoal, seja profissional, ou seja, social. Bom, primeiro, orar e vigiar, né? Vigiar sempre. Vigiar mais que orar. Não adianta você achar que hoje você é disciplinado e que vamos relaxar porque você é sempre disciplinado. Não, você tem que estar cuidando sempre. Isso eu acho que é legal falar. Por exemplo, muitas vezes eu gosto de fazer a esteira 1 hora. Isso é um compromisso que eu tenho comigo. Mas tem determinados dias, ou atrasei com um paciente, porque o paciente não estava bem, não deu para eu ficar exatamente no time. Eu tenho um mantra para mim. Melhor 3 do que 0. Eu não vou conseguir fazer 7, 8, não vou ter uma nota 7, 8 hoje, mas também não vou ter uma nota 0. Melhor feito que perfeito? Melhor feito do que perfeito. Então, isto é interessante, desenvolver também isso. Quer dizer, se não deu para você fazer completo, não deixe de fazer. Faça, porque é a constância. A constância. E isso é vigiar. Né? Porque hoje não deu tempo por isso, amanhã por aquilo. Não deu para fazer 1 hora, ou não deu para fazer esse. Faça menos, mas faça. É manter o compromisso com você. É não quebrar esse compromisso. Isso é uma lição. Não quebrar. Surpreendente. Já tá anotado. Vai pro nosso caderninho. É possível? Que mensagem que eu gostaria de dar? É plenamente possível. Aliás, é plenamente desejável, é uma questão de amor. Quanto mais compromisso você tem com você, mais amor por si mesmo. Caramba, isso é forte, hein? Sabe o que vem à minha cabeça a hora que você falou isso aí? Na hora deu um estalo aqui. Eu posso terceirizar que lavem o meu tênis, eu posso terceirizar que me deem banho, mas eu não posso terceirizar que a pessoa faça eu ser alguma pessoa que eu queria ser, se não for eu mesmo. Não. Parece confuso, né? Ficou uma conversa de doido, mas Não, é basicamente isso. Isso mesmo. Só você pode fazer por si. Só você. Top, hein? Tem mais alguma pergunta aí, Lucas? Ou a gente, infelizmente... Eu tenho algumas coisas aqui que estão na minha cabeça que eu tô decantando aqui algumas ideias que a Yara passou. Eu prefiro guardar e pensar nessas coisas. Porque, como eu disse, eu tô nesse jogo da disciplina.
Eu tô fazendo o jogo da disciplina. E eu, pelo que você falou, acho que eu tô indo bem. Eu tenho meu horário, eu tenho minha agenda. Lá tá escrito tudo que eu vou fazer do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. E você segue. E eu sigo. Algumas vezes eu falho. E eu tô nessa luta do... Quando eu falho, tudo bem falhar. Eu aprendi isso recentemente, porque eu também me punia muito, tipo, falhei, estraguei tudo. Eu acho que isso não é pra mim. E até pouco tempo eu fazia isso, eu pensava dessa forma. E foi uma virada de chave quando caiu essa ficha do tudo bem, errou, amanhã só começa de novo. Entendeu? Então eu tô nessa jornada e muitas coisas que você falou fizeram muito sentido pra mim, que me deixou até meio que um pouco zonzo aqui, de fazer novas perguntas. O imperador Marco Aurélio, ele, na antiguidade, imagina, o imperador, né? Ele fazia manuscritos para ele sobre conduta dele, né? Para ele, assim, uma autoeducação para si mesmo. Imagina o imperador fazer isso por si, tanto que se tornou hoje, né? Hoje é conhecido como um grande filósofo estoico. E ele tem uma frase que eu gosto muito, quer dizer, espere o melhor, mas se prepare para o pior. Esteja preparado para o pior acontecer. Muitas vezes, imprevistos vão acontecer. Independe de você. Mas não saia, não quebre o compromisso com você. Por isso que eu uso 3 melhor que 0. Muito bom. Sabe? Não quebre o compromisso. E essa palavra ficou marcada, Nossa. né? Compromisso. Compromisso. Top, top. Eu vou falar um negócio desse cara aqui, é coisa pessoal dele, mas eu falei pra ele, o dia que eu fiquei sabendo disso, eu falei pra ele, pô, você tem problema mental? O cara ficou 1 ano, termina agora na Não Páscoa, vejo né? a hora de acabar. 1 ano Não sem vejo a comer hora. doce. 1 ano. Isso é disciplina. Eu falei pra ele, você tem problema? É treinamento de disciplina. E o cara ficou, Ele ganhou demais. um monte de coisas com isso. Não só Isso, tirar o hábito do doce. Ele Verdade. ganhou um monte de forças adicionais. 1 ano. Com E aí a certeza. gente foi pra... isso foi muita mancada. Ele ficou puto com a gente, porque a gente foi tudo pra uma doceria gourmet. Eu, a esposa dele, minha esposa, meu filho. E eu chamei ele. Aí ele, puto lá, bravo, porque a gente tava comendo açaí, comendo chocolate, bolo. E ele só olhando... Milkshake. Não, se você não falar tudo, eu falo, porque eu lembro exatamente como se fosse hoje. Eu lembro até da cor do milkshake, o que tinha dentro. Ô, maldito. Mas, enfim, foi um compromisso E que ele você assumiu. resistiu? Desistiu. Tomou uma água. E resistiu, bravo, mas resistiu. Resisti por longas 2h30. É. Que crueldade. Exatamente. Eu sou É amigo, uma eu sou amigo crueldade. desse cara, eu ajudei ele a crescer. Mas ele não precisa de inimigo com um amigo fazendo isso, né? Ó, eu ajudei ele a desenvolver Acho ainda que você mais. já falou tudo. Não, mas o cara é meu irmão, eu ajudei ele, de certa forma, né? Yara, muito obrigado, sem palavras, para descrever aí o aprendizado que você trouxe pra gente, essas dúvidas que talvez muita gente tenha essas dúvidas, não sabe por onde começar. E agora esse é o caminho. Lucas, brigadão. Tamo Yara, junto. Obrigada, gente. Sensacional. Foi muito Muito obrigado. bom. pessoal, tamo junto. Um abraço.